Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, Pedro, e ao Francisco de Assis pela oportunidade de falar sobre esse tema, que é, como o Pedro falou, é super importante e a gente precisa tanto nesses dias tão conturbados, né? Então, acho que é uma palavra que meio que saiu fora de moda e a gente tem que trazer de volta para a nossa vida, né? Então, a gente... Isso aqui vai ser, pelo menos, eu vou passar um pouco na superfície, porque o perdão é uma coisa tão profunda, é tão grande. Isso aqui é só um lembrete mesmo, entendeu? E é super importante para todos nós. Para baixo. Botãozinho de baixo. Pergunta, né? O que vocês acham que é o perdão? É uma atitude, é uma maneira de ser? O que você acha que é? Para ficar no ar, não precisa responder, vocês podem responder assim mesmo no seu coração. O que é um perdão? Então, quando a gente define a palavra perdão, né, uma definição etimológica da palavra, se você vai no dicionário, né, então é a junção de duas palavras, né, per, que é o prefixo de origem latina, que é através, acima de, e donare, que é você se doar, né. Então, se você juntar as duas palavras, significa uma doação completa, né. Por exemplo, se você usa isso para outras palavras, tipo assim, pernoitar, é passar a noite completamente num local. Pernoitar é um local, né? Você passa a noite total, completa num local. Perfurar, você fura completamente alguma coisa, né? Então, perdoar é você se doar completamente, né? Então, um lembrete aqui. Essa é a definição, né? Mas eu acho que tem muito mais disso. A nossa linguagem ela é muito pobre, então existe muito mais do perdão do que simplesmente se doar. Eu acho que existe algo maior aí, né? Então, avançando, é um ato de humildade, né, que atua sobre o sentimento de ofensa, né? Então, você perdoa porque geralmente você se ofende com uma pessoa, você se ofende com você, né? Por que você se ofende, né? Você é o seu ego, né? É o seu ego. Então, nós temos o ego ainda muito pequeno, limitado, que se balança por qualquer coisa. Então, tudo é motivo da gente... Mas aquela pessoa pisou no meu pé, como é que ela não pediu desculpa? A gente se sente ofendido, né? A gente não deixa passar. Então é isso, né? É uma definição bem crua mesmo, bem inicial do perdão. Falando sobre ofensa, quem se ofende? São três orgulhos, são três sentimentos realmente que dirigem tudo de ruim que acontece no mundo. É dirigido, o Evangelho fala dois, mas eu considero três também, né? Que o principal é o orgulho, né? O egoísmo e a vaidade, né? A vaidade está relacionada com o orgulho também, né? E o egoísmo também. Então, o principal é o orgulho, né? Que você se acha além, você se acha mais. Você se compara com a outra pessoa de uma forma superior, né? E o egoísmo é você trazer tudo para você, você se coloca no centro de tudo, então é tudo para você. Então, para você realmente começar a exercitar o exercício do perdão, você tem que olhar para isso aqui, esses três vícios, não são nem virtudes, são vícios. Uma pergunta interna, ninguém precisa falar alto, que é uma pergunta para cada um, né? Você pratica o perdão? E eu acho que a maioria vai falar sim, eu pratico, né? Então, 90% das coisas que acontecem
tipo 80%, 90% que acontece comigo, eu perdoo, mas, sabe, dependendo, tem coisa que eu não perdoo, sei lá, né? Então, depende, né? Então, cada um tem um nível maior ou menor de perdão, né? Aí você vai trabalhando isso, né? Outra questão importante, você acha que Deus nos perdoa? Sim ou não? O que você acha? Deus se ofende com o que a gente faz? Não. Eu acho que ele está além de tudo, né? Ele deve olhar assim para baixo e falar assim, ai meu Deus do céu. De novo. De novo. Ai, coitado, né? Ele deve rir às vezes, né? Entendeu? Mas se ofender, tipo, alguém falar, Deus, você veio, eu falo, claro. Não sou eu, são as leis que eu criei, entendeu? Ele não criou leis, então, cara, você tem que respeitar as leis, né? Então Deus não se ofende, porque ele é acima disso, ele passou essa fase do ego, isso é muito além, é ele, é a força suprema, né? Não é ele nem ela, ele é além, né? Então, avançando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a falar um pouquinho de como o perdão foi narrado na história, né? Na história das religiões, na história, especialmente na religião judaico-cristã, né? Que nós seguimos o Cristo, então eu posso falar um pouquinho de algumas outras religiões, mas o perdão ele está inserido em todas as religiões do mundo, né? Sempre fala um pouquinho de perdão aqui na religião judaico-cristã. Então a gente começa, né, no Velho Testamento, né? A época dos patriarcas, Noé. Vocês acham que naquela época todo mundo se perdoava, aquela coisa, pisava no meu pé? Não, desculpa, tudo bem, tá tranquilo, não tem problema, sabe? Pisar de novo, não tem problema. Como é que vocês acham que eram relações entre as pessoas naquela época? Uma relação amigável, não amigável, violenta, barbárica, sabe? Perdão era uma coisa inexistente, né? Acho que era uma coisa inexistente, né? Não existia perdão nenhum. Então, as disputas eram resolvidas de uma forma desproporcional, era violentíssimo. Então, se alguém fizesse alguma coisa com o filho de uma pessoa de uma tribo, vinha outra tribo e matava a tribo inteira. Era uma coisa escabrosa, né? Não existia perdão. Né? E o Velho Testamento é completamente essa coisa violenta, sem perdão, sabe? Então, por exemplo, aqui tem um trecho da Bíblia, né, que é Gênesis 4:23, né? Que daí que surgiu a fala de Jesus, né? Perdoai 70 vezes 7, que eu vou falar um pouco lá mais na frente. Mas ele estava se referindo a essa fala do começo do Gênesis, né? Onde existiam disputas, né? Aí Lameque, que era um personagem bíblico, né? Com as suas mulheres, e ele fala assim para ela, ouvi minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Então, era essa maneira de resolver disputas no passado, de uma forma violenta, desproporcional. Né? Com Abraão, com Jacó, sabe? Com Isaac, era um traindo o outro, não perdoando, aí era, parece novela, né? Que a gente escuta hoje, né? Aquelas intrigas. Então é a mesma coisa, né? Existem casos de perdão no Velho Testamento, mas são poucos, né? E um desses casos de perdão é de José, filho de Isaac, né? Vocês sabem a história de José? Ele tinha vários irmãos, só que o Isaac, né, ele gostava mais do José, porque ele era um garoto iluminado, ele tinha muito virtuoso, era o caçula, e os outros irmãos tinham ciúme dele. Aí uma vez tramaram contra ele, pegaram ele e jogaram ele num poço, assim, queriam matar, só que um irmão falou, não mata ele, joga ele num poço, e a gente avisa o pai que ele morreu, num acidente.
fizeram isso, né? Aí jogaram ele lá no poço, né? E avisaram que ele tinha morrido, né? Só que aí acharam o José e parece que ele foi vendido como um escravo para o Egito, uma caravana, um negócio assim, e ele foi levado para o Egito, né? Passaram-se os anos, né? Ele tinha a capacidade de ler sonhos, ele traduzia os sonhos, né? Então ele começou a fazer fama, ele começou a crescer no Egito, traduzindo os sonhos das pessoas. E uma vez o faraó do Egito teve um sonho, e ninguém respondia. Aí chamaram José e ele traduziu, né? Aí o faraó ficou muito impressionado com ele, né? E botou ele numa posição de prestígio no Egito, né? Das 7 vacas gordas e as 7 vacas magras, né? Que eram 7 anos de fartura e os 7 anos de fome. E ele virou uma autoridade muito grande no Egito, né? E ele cresceu, aí os irmãos dele, passando necessidade lá na Palestina, né, vieram ao Egito para pegar comida, né? E nisso ele encontra os irmãos. E os irmãos surpresos de vê-lo, né? E ele pega e fala assim: não me temam, né? Porque eu sou seu José, sou seu irmão, amo vocês todos. E eles surpresos, né? E nisso ele se reuniu de novo, perdoou a todos, trouxeram o Isaac, que estava vivo, e a família se reuniu de novo por causa desse perdão, né? O perdão que gerou essa união da família de novo. Então, são poucos casos no Testamento de perdão, mas esse é um caso clássico, né? E aí, continuando do Antigo Testamento, né, nós temos Moisés. Moisés, que também ele foi um príncipe egípcio, né, e depois virou uma autoridade entre os judeus, para ajudar a resolver essas questões de disputas, né, porque as disputas eram resolvidas de uma forma sem proporção, era muito violenta. Para controlar isso, ele criou um código de conduta, que são os 10 mandamentos, né? Então, tudo bem, você não precisa matar a família inteira da outra tribo porque alguém da sua tribo foi morto pela outra tribo. Mas você pode matar uma pessoa só. Então ele criou a famosa lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente, né? Então o perdão ainda é inexistente aí, sabe? Mas começa a existir um controle nisso aí, né? Nas relações entre as pessoas, né? E ao longo do Antigo Testamento, o que perdura mesmo, né, é a lei de talião de Moisés, né? Até a vinda de Jesus, né? Até então, pouca gente, ninguém quase conhecia a palavra perdão, né? Então, quando Jesus veio, ele chegou para explicar. A vida dele basicamente centralizou-se em volta dessa palavra, perdão, né? Então, basicamente, se você segue Jesus, quem aqui quer ser feliz? Acho que todos nós queremos ser felizes. Eu acho que é o propósito do ser humano é ser feliz, independente de qualquer coisa, né? Então, segundo Jesus, a chave da felicidade é pelo perdão, sabe? Então, se você perdoa, realmente você vai chegar na felicidade. Jesus, ele com as suas palavras, né, com as suas parábolas, como ele centralizou muito o seu conhecimento só sobre o perdão, né? Por exemplo, nessa passagem aqui, é a única passagem que Jesus fala para nós corrermos. É
a única passagem que ele fala para termos pressa, né? Que é, por exemplo, essa aqui de concilia-te depressa com o teu adversário. No fundo é perdoa o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. O que significa que estás vivo com ele, aqui no plano físico, né? É a única passagem que ele fala para nós correr, de tão importante que é o perdão. Aí logo depois ele fala assim, para não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial que te encerre na prisão, né? Basicamente, isso aqui é um simbolismo para dizer que a nossa consciência, se fizermos algo com alguém, a nossa consciência será o nosso juiz do outro lado. E ela, realmente, os espíritos elevados, quando nós chegamos do outro lado, eles conseguem ver nossa aura, nossa consciência. E a nossa consciência realmente é nosso juiz, ela nos entrega. E dependendo do que fizermos, nos encerrem na prisão. Aí ele vem e fala assim, em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então, o que vocês querem? Vocês preferem resolver tudo pelo amor ou pela dor? Então, basicamente, é Jesus dizendo isso, né? É Mateus 5, 26. Continuando. De novo, né, é relacionado sobre perdoar o seu próximo, né? Portanto, se trouxesse a tua oferta ao altar, aí se lembrasse de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta, que o mais importante é você se acertar com a pessoa. Deixa ali, ela vai ficar ali, a sua oferenda, ela não vai correr dali, né? Mas resolve com o seu irmão, resolve com ele, conversa com ele, deixa para trás, né? Isso. Então, de novo. Outra passagem de Jesus, agora em Marcos, né? Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? O mais importante mandamento é: ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, né? E o segundo, ame o seu próximo. Ame o seu próximo, tem um parênteses aqui bem grande isso também, perdoe-o, né? Está incluído aí. Então, o perdão em tudo. Jesus falou 40 parábolas, né? Eu contei lá na Bíblia. Algumas traduções falam 42, outras 43, mas geralmente o consenso é 40, né? 4 dessas parábolas falam diretamente sobre o perdão, né? Então 10%, né? A do filho pródigo, né? Que é a mais famosa, né? Que o filho abandona tudo, ele vivia bem com o pai dele e os irmãos, ele abandona tudo, ofende o pai, sai do local onde ele se encontra, pede a herança dele, né? Uma das coisas que mais se ofende uma das coisas que é uma tremenda ofensa você pedir uma herança para um pai enquanto ele está vivo. Então ele ofende realmente o pai dele. Ele vai embora com o dinheiro, gasta tudo, sofre e retorna, né? E o pai o recebe, o perdoa, né? Então, o perdão é a mensagem principal, né? O fariseu e o cobrador de impostos, o mau servo. O mau servo é sobre... tinha um servo que devia, acho que 30 contos, denários, né? Por um senhor de umas terras. E o senhor foi lá cobrar. E o servo falou, eu não tenho como pagar, por favor, me perdoe. Me dê um tempo a mais para eu pagar, mas eu vou pagar você. Aí o senhor pegou e falou assim, tá bom, vou te dar um tempo. Vai e pague quando puder. Aquele servo saiu dali e encontrou um outro servo subalterno
E esse servo menor pegou e falou assim, eu devo dinheiro a você, não tenho condições de pagar. E esse servo que foi perdoado falou assim, não, eu quero que você pague agora. Né? E o outro servo pegou e falou assim, eu não tenho como. Então ele pegou e maltratou o servo menor, sabe, chicoteou, puniu ele. Né? E os outros viram a atitude dele perante o servo menor e falaram para o Senhor das terras. Né? Aí esse, né, pegou e chamou ele aqui, ó, eu te perdoei a dívida que você tinha comigo, e por que você não perdoa o seu irmão que te fez a mesma coisa? Então, ele também foi punido, né, pela falta do perdão. Basicamente dizendo assim, se você não perdoa o seu irmão, realmente a lei de ação e reação ocorrerão situações que você pode ficar numa situação difícil, entendeu? Então, tem essa situação, né? E os dois devedores, né? Então, essas quatro parábolas focam no perdão. Continuando, depois das parábolas, Jesus, ele, no Sermão do Monte, né, ele pega e ele também nos ensina a fazer o que mais no Sermão do Monte? Alguém lembra alguma coisa? Ele nos ensinou a orar, né? E qual que é a oração mais famosa de Jesus? É o Pai Nosso. E aqui tem a estrutura do Pai Nosso, né? Que é bem interessante. E basicamente é dividido em 7 partes principais, né? E uma dessas partes fala sobre o perdão, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Existe mais e mais um consenso entre as pessoas que existe uma associação entre a prece do Pai Nosso e os nossos chakras do nosso corpo, né? Então, cada trecho da prece é direcionado a um chakra do nosso corpo, né? É bem interessante isso. Então, o Pai Nosso que está no céu está relacionado com o chakra coronário, né? Que é o mais próximo do céu, né? Santificado seja o vosso nome, né? Que é o frontal, e por aí vai. E quando chega no quinto chakra, no quinto trecho, é relacionado com o chakra. Alguns falam que é no umbilical, outros falam que é no esplênico, então é a nossa região aqui, né? Que o perdão tem a ver. Bem interessante essa associação. Não tem vezes que, às vezes, você está com uma raiva muito grande de uma pessoa, aquela coisa, não vou perdoar, e realmente afeta o seu estômago, daquela, sabe? No meu caso, quando eu estou nervoso, às vezes, me afeta o estômago também. Então, vamos avançando aqui. E também Jesus nos falou sobre as bem-aventuranças. E como o consenso existe, que existem 8 bem-aventuranças, mas alguns autores falam que existem mais 2, né? Mas eu botei 8, só para simplificar, né? E a primeira bem-aventurança é bem interessante, porque fala sobre os pobres de espírito. No fundo, pobres de espírito significa humildade, né? Você ser humilde, né? E vocês lembram daquelas 3 primeiros sentimentos negativos que eu falei sobre de quem se sente ofendido? O primeiro é o quê? O orgulho, né? O orgulho é totalmente oposto aos pobres de espírito, que é a humildade. Então, para você eliminar o orgulho, você tem que trabalhar a sua humildade, né? Que na linguagem simbólica de Jesus é pobre de espírito. E o perdão está na 5ª bem-aventurança, né? Que são os misericordiosos, porque eles alcançaram misericórdia, né? Então, se você tem misericórdia, você tem um sentimento em relação a outra pessoa, a misericórdia voltará a você, né? Então,
Jesus fala do perdão por parábolas, na prece do Pai Nosso, nas bem-aventuranças. Então deve ser uma coisa muito importante, não é? Deve ser super importante. Então, vamos avançando aqui. Outro caso interessante, né? Quando Pedro, ele chega e pergunta assim, quantas vezes devo perdoar o meu próximo, né? 7 vezes. Que isso é em relação àquela passagem bíblica antiga que todos os judeus conheciam, né? De Lameque, né? Se acontece alguma coisa comigo, eu vou punir não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí Jesus, sabendo disso, como ele era um profundo conhecedor dos conhecimentos, dos ensinamentos hebraicos, né? Ele usa isso, ele usa os costumes locais, né? Os costumes do povo, que o povo eram pescadores, eram gente simples, e ele usa isso para transmitir esses ensinamentos básicos, né? Aí ele fala assim, não, eu digo a você, não até 7, mas 70 vezes 7 vezes. No fundo, é perdoar sem restrição, sempre. É deixar passar, perdoar. A pessoa que não perdoa é uma pessoa amarga. Ela está sempre doente, uma hora está dor no coração, outra hora está por perto, outra hora está aqui, está ali, porque ela se isola nela mesma. Exatamente. Essa amarga, que é o egoísmo, que é o orgulho, que faz com que ela não vira uma toxina no corpo. Então, se os estudiosos científicos não fazem do lado religioso, eles utilizam o lado da saúde, por causa das experiências, né? A repetição de coisas. A pessoa está lá com aquele problema no fígado da hora, ou no estômago, ou faz o câncer agora, o câncer amanhã. Tem todo um conjunto, lei de causa e efeito, mas tem muito de ver do momento. Tem, sim. Realmente tem se descoberto mais e mais que a atitude de não perdoar tem uma relação direta com a nossa saúde. Então, ainda não existe uma prova definitiva, mas existem estudos, sabe, com estatísticas mostrando que esse tipo de atitude realmente leva a uma predominância um pouco mais elevada de certas doenças. É bem interessante essa correlação que existe, né? Aqui a ciência está convergindo para isso, é bem interessante. E a mensagem final, o que Jesus disse antes de desencarnar? Qual foi antes dele, qual que é a coisa final que ele falou? Qual foi a principal palavra? Então, para fixar mais, antes dele desencarnar, ele fala a palavra perdão. Então, realmente, para marcar. Então, a vida dele foi um ensinamento do começo ao fim. Eu particularmente, eu acho que é girando em torno só dessa palavra, perdão, né? É o amor, sim, é o amor, mas eu acho que é mais focado no perdão mesmo. Tá? Então, vamos avançando. Depois de Jesus, nós entramos na Idade Média. É trágico esse período, porque parece que Jesus estava ali, mostrou tudo pra gente e de repente a gente esqueceu tudo. Foi embora e a gente deu um passo para trás. Né? O que aconteceu na Idade Média? Ficou pior, guerras, intolerância religiosa, fanatismo, uma coisa impressionante. Né? Os ensinamentos dele ficaram aí e tal, mas sabe, ele foi embora, as pessoas ficaram mais violentas, né? Mas eu acho que a espiritualidade, vendo isso, vendo o que estava acontecendo no mundo, manda espíritos elevados para, relembrar, nos fazer relembrar, Jesus estava aqui, sabe? Escutem, lembrem dos ensinamentos dele. Um deles é Santo Agostinho, e o maior, que graças a Deus é o patrono dessa casa abençoada, né? Que é São Francisco de Assis. Esse aí é a humildade encarnada, ele foi, né? Então, na minha opinião, eu acho que foi o maior símbolo de humildade que existiu nesse período. Então,
Ainda não tive o privilégio de ir até Assis para ver o local onde ele viveu, né? Mas quem sabe um dia vai surgir uma oportunidade. Né? Já tive lá 2 vezes, né? 2 vezes. E a segunda foi emocionante como se fosse a primeira vez. As pessoas parece que tem uma energia especial naquele local até hoje, né? Se a gente andar em várias cidades de Roma, igual eu fui no Vaticano, em vários outros lugares, santuários são belos, são lindos, Assis é diferente. A energia de Assis é uma energia totalmente diferente. Então Francisco, né? Foi eu vejo ele, a humildade encarnada mesmo. Então, ele foi gigante nisso. Graças a Deus. Aí depois durante a Idade Média foi essa coisa difícil, né? Que passamos, né? Guerras, cruzadas, um período negro mesmo, né? Da humanidade, né? E depois de 1.600, 1.700 anos, né, surge o Espiritismo, né, com nosso caríssimo Allan Kardec, né? E no Evangelho que ele decodificou, né, ele fala sobre 3 virtudes, os Espíritos relembram sobre as 3 virtudes mestras do amor, né? Que é a beneficência, a caridade e a piedade. Então é o total oposto daquelas 3 sentimentos negativos que a gente tinha no começo, e existem essas 3 virtudes, né? Que por coincidência a gente estudou nessa casa faz alguns meses atrás. Eu lembro de algumas falas relembrando isso, a principal é a caridade. Caridade que, geralmente, quando você fala sobre caridade, as pessoas pensam em esmola, dinheiro, e não é algo maior, é uma atitude, é um sorriso, é um abraço, é você lembrar de alguém, é algo maior, não é só uma coisa material, né? Então, e o perdão está, acho que, inserido nisso, né? Então, quando você pratica o perdão, você também está praticando um ato de caridade para alguém. Então, é uma coisa relacionada com a outra. Eu acho que é com o próximo, como você mesmo, não é? Exatamente. É interessante que você falou, porque o perdão ele ocorre de 2 maneiras, para fora, mas ao mesmo tempo para dentro. Então reflete para dentro, né? Então, se você não se perdoa, você não tem condições de perdoar o próximo. Então, se não sana a ferida aqui, você não vai conseguir atingir a outra pessoa. É bem interessante isso. Né? O Evangelho segundo o Espiritismo, né, o capítulo 10, né, que fala explica sobre as bem-aventuranças, tem uma explicação bem interessante sobre os bem-aventurados misericordiosos. Aí no capítulo 11, tem 3 capítulos nesse livro falando sobre o perdão, né? Fala sobre o ensinamento de Jesus, amar o próximo como a si mesmo, né? E o capítulo 12, amar os vossos inimigos, né? As pessoas fazem uma confusão tão grande nesse aqui, porque eles acham que você tem uma pessoa que você não se dá muito bem e você tem que chegar abraçando. Não é isso, não é isso, né? Não é chegar abraçando, não. Se uma pessoa não quer nada com você, ela quer seu mal, é problema dela. O que você deve fazer é não revidar o sentimento negativo que ela tem contra você da mesma forma. É deixar passar, saber relevar. Você não sabe, às vezes, o problema que aquela pessoa está passando. Então, deixa, sabe? Geralmente, você não vai chegar perto, dando um abraço, todo íntimo, porque, sabe, aquela pessoa que quer teu mal, você também tem que se preservar, né? Mas mantenha a distância, mas, sabe, mantenha um sentimento neutro, até positivo para ela, sabe? Deve estar com muita dificuldade, vamos, sabe? Vai, irmão. A espiritualidade te ajude, sincero mesmo, entendeu? Então eu acho que esse amar os inimigos é dessa forma.
Alan, essa semana eu vi um vídeo do Edivaldo que ele fala bem assim, melhor você ter inimigos do que você ser o inimigo de alguém. Exatamente. Se você tem um inimigo, se a pessoa se considera seu inimigo, é problema dela. Entendeu? Mas que você não seja o inimigo de alguém. Exatamente. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo possui 28 capítulos, eles iam para as preces. Né? Então, também tem as preces para os inimigos, né? As preces para que as pessoas que nos querem bem. Então, de novo, o perdão ocupando vários capítulos na obra de Kardec. Né? Falando sobre outras religiões, né, o perdão está presente em todas. E um exemplo que eu trago é de Buda, né? Que antes de Cristo ele veio e ele ensinou as nobres verdades, né? E uma das três principais nobres verdades que ele fala, né, que a vida é cheia de sofrimento, né? E o sofrimento é causado pelo nosso apego à ilusão. No fundo, ele fala que nós sofremos por apego. O apego que é o principal problema. Né? Então, a terceira verdade que ele fala é que a iluminação ou a total libertação do sofrimento é possível pelo desapego. Né? Tem uma palestra que eu fiz falando sobre o desapego, né? Como é que o apego, o desapego, ele tem relação com o perdão. É bem interessante isso. Né? Avançando um pouco mais. Aqui. O apego muitas vezes nos coloca em confronto com os outros, conosco ou com outras circunstâncias da vida. Isso pode gerar uma não aceitação da situação. Né? A solução seria o perdão. Essa não aceitação tem gerado um problema gravíssimo nos tempos que vivemos hoje. Qual que é uma das principais doenças ou dificuldades clínicas que as pessoas estão passando ultimamente? Entendeu? Vocês têm noção, tipo, o que mais aflige a humanidade que vai ser, sabe, a principal causa de morte atualmente? Depressão relacionada com o suicídio. Então, vocês têm notado que o suicídio tem crescido de uma forma alarmante, né? E tem uma relação direta com a depressão. Essa semana suicidou um moço morando na casa que eu moro aqui em Londres. Eles eram dois que falavam em suicídio. Graças a Deus, eu não tive a oportunidade de conseguir trazer ele aqui na casa, ele visitou nós aqui. E abriu novos caminhos, foi embora para os Estados Unidos. E esse outro, embora eu conversei com ele, falei para ele, tive a oportunidade também de falar sobre esse tipo de desencarne, né? E falei com ele com amor, com carinho, e ele me ouviu. Mas voltado nisso aí mesmo. Falando isso aí é muito forte, né? Porque eu moro lá na casa, então me veio na mente. Estou falando isso aí. E peço que todos nós aqui podemos orar pelo espírito dele, né? Orar pela mãe dele, mãe em Goiânia, né? No Brasil. Que Deus possa consolar eles, né? O apego a uma situação, a uma pessoa, ele muitas vezes, a maioria das vezes, a vida não saiu da maneira como queremos, né? Não somos Deus, não conseguimos fazer com que a vida siga exatamente os nossos desejos, né? E essa não aceitação, né, por causa do nosso ego, ela gera basicamente a depressão, né? A pessoa, ela não aceita a realidade em volta dela, como a vida funciona ao redor dela, então ela se fecha, como se ela tivesse assim, isso aqui não é para mim, então ela se fecha numa concha, né? Basicamente é uma falta de perdão, né? Tipo de aceitação mesmo, tá? das circunstâncias da vida. Muito difícil isso, é muito difícil, né? Então a pessoa realmente passar por essa situação.
Né? Isso, por exemplo, aqui nesse esquema, existe um fato negativo que ocorre, pode ser com você, pode ser com outra pessoa, né? E isso geralmente gera uma culpa. E essa culpa gera uma mágoa. Né? E muitas vezes tudo isso é gerado por causa do eu com o meu ego. E que eu devia ter adicionado aqui também que tem relação com um apego. Você perde um dinheiro, uma pessoa te abandona por outra pessoa. Então isso gera um sentimento negativo em você. Mais variados fatos da vida. Qualquer apego a coisas materiais não é bom. Você tem elétrico, perdeu o dinheiro, perdeu. Perdeu uma bolsa, perdeu. Paciência, vai tomar mais cuidado. Mas se a gente se apegar e ficar com aquilo na cabeça, vira uma mão da ideia, a gente sofre mesmo. Você fica doente, daí vai ficar doente. Mas eu acho que a gente se apega não só às questões materiais, mas a gente se apega aos sentimentos ruins que a gente cultiva. Que é muito mais complicado, muito mais profundo, né? Que a gente acaba de alguma forma alimentando esses sentimentos que causam seríssimos casos de depressão e de outras doenças, né? Que acabam comprometendo, sim, todo esse processo, né? Não é só uma questão material, mas eu acho que é muito mais, às vezes, né, se sentir vitimizado e alimentar aquilo, e se apegar a essa situação, né? E acreditar realmente. Claro, a gente não está falando aqui que depressão é uma coisa simples, quer dizer, vai muito além do que a gente está explanando aqui. Mas você se colocar nessa postura, né? E ninguém está dizendo aqui que é fácil, que é simples, enfim. Mas se colocar nessa postura e se apegar àquela situação. E isso é muito comum, na verdade, né? Porque a gente só se enxerga como vítima quando a gente está passando por uma situação assim. O apego seria coisas materiais, coisas e pessoas. Sim. E as situações, as circunstâncias, hábitos. Né? Então, exatamente. Então o apego ele tem esses tentáculos, né? Sim. Então avançando aqui. Então, quando gera esse fato negativo, gera mágoa, gera culpa, né? Aí pode abrir por dois caminhos, né? O remorso e a autopunição é uma coisa interna, né? Esse sentimento ele se volta dentro de si contra você mesmo, que o que acontece pode gerar o que a Elza falou, né? Pode afetar o seu organismo de uma forma biológica, ou esse sentimento ele é jogado para fora, então gera raiva e vingança, né? Ocorre das duas formas, né? E se você não trabalhar isso, você realmente não procurar ajuda, não chegar uma pessoa para te ajudar, vem aqui, vamos conversar, calma, não é assim. Relaxa, não é o fim do mundo. Se não chegar uma ajuda, isso pode desbancar para algo muito mais sério, né? Que é o suicídio, que você, a autodestruição, a não aceitação chega nesse ponto, ou a vingança, que você descarrega toda com uma outra pessoa, né? Então é bem sério isso, né? E nenhuma desses fatos aqui vai resolver o problema, vai ficar pior ainda, né? E isso que Jesus, os ensinamentos de Jesus, que ele falou, ele martelou tanto por 3 anos falando para a gente, é para evitar isso, para evitar essa bola de neve aqui, entendeu? Para desgarrar, para quebrar esses elos negativos, para evitar isso, porque isso aqui nos prende à terra, nos prende a pessoas. Existem espíritos descritos na obra de André Luiz e Chico Xavier, que eles estão ligados há centenas de anos, por fatos que ocorreram relacionados com outras pessoas que evoluíram, já estão em outros planetas, em outros planos, e eles ficam agarrados ali. Eles nascem, às vezes um mata o outro, aí eles vão para o plano espiritual, renascem de novo, aí o outro mata um, aí volta de novo, aí não aprende, fica nessa coisa assim, nesse agravamento. Então é isso que Jesus veio falar pra gente, tipo, perdoa, quebra isso, liberta. Só assim a gente vai subir, vai para outros planos, né?
avançando. Consequências do não perdão, né? Quem aqui concorda que os nossos sentimentos têm um peso enorme no nosso corpo, no nosso organismo? É um consenso, né? Então, o que pensamos afeta o nosso corpo. Tem um livro de um biólogo americano chamado Bruce Lipton. Ele é um PhD, é um cara excepcional. Ele mora na Califórnia e ele escreveu um livro chamado A Biologia da Crença. Né? Então a ciência, ela acredita que você tem um código genético no seu corpo e esse código genético define a sua vida, como você vai crescer, como você vai se desenvolver, como vai ser a sua vida, como você vai envelhecer e vai morrer. Ele pega e fala assim, não é bem assim, realmente tem um fator biológico aí, mas os nossos pensamentos afetam o nosso organismo, o nosso corpo, o nosso código genético. Nosso código genético pode ser modificado pela maneira que vivemos, pelo ambiente que estamos e pela atitude que tomamos. É muito interessante esse livro, né? Ele é um cara da ciência mesmo. Ele não é espiritualista, ele não é nada, ele é um cara da ciência mesmo. Então, é bem interessante, né? Consequências psicológicas, né, do não perdão, né, transtornos mentais, autismos. Você vê isso direto na obra de Chico Xavier, né? Bem interessante. Consequências sociais, dificuldades de relacionamento, né? Consequências espirituais. Isso aí, a obra do Chico está forrada. Isso aí é em todo lugar. Obsessões, autoculpa, deformações perispiríticas, etc. No livro Libertação, né, tem aquele famoso caso, né, do Gregório, que era um espírito de altíssima inteligência, mas de baixa elevação moral, e ele comandava sociedades do outro lado, no plano espiritual, e ele tinha um alto poder mental, e ele usava esse poder mental para controlar os outros espíritos. E como é que ele controlava? Esses outros espíritos, eles tinham muitas vezes culpa, então ele usava essa culpa, essa falta de perdão que o espírito tinha contra eles mesmos. É uma coisa impressionante isso. Então, não perdoar pode fazer com que você vire um escravo do outro lado. São palavras fortes, mas está relatado no livro do Chico, né? Só ler o livro de Libertação você vai ver isso. Então, perdoar realmente nos liberta, em todos os níveis. Avançando. O primeiro passo antes do perdão, né, de uma pessoa realmente difícil, que muda, é o remorso, né? E até um momento, por exemplo, no momento jurídico, na legislação, quando você comete um crime, a confissão ela ocorre geralmente por causa de um remorso. A pessoa repensa na sua atitude, repensa em tudo, então é por causa de um remorso. É um sentimento, é um divisor de águas, né? Ainda pela explicando isso aqui, ainda pela utilidade que se sabe imprimir aos seus dias, isso aqui é no livro Ação e Reação, né? Adelino, né, mereceu a limitação da enfermidade congenital que é portadora. O que aconteceu? Resumindo aqui, porque esse texto é bem grande. Adelino, ele era um espírito e ele numa vida passada, ele cometeu um crime contra o pai dele. Ele queimou a casa, matou o pai para ficar com a herança do pai dele. Só que isso ficou na mente dele. Ele viveu, ele usou a herança do pai, mas isso criou um remorso nele. Depois ele acordou a vida mesmo e esse remorso foi consumindo ele. E ficou tão grande que numa vida depois ele renasceu, só que ele renasceu com um grave problema na pele por causa desse remorso que ele, relembrando o pai dele sendo queimado. Então imprimiu isso no perispírito dele, uma coisa impressionante. Então teve consequências biológicas desse remorso,
Renasceu por isso com a epiderme atormentada por vibrações calcinantes, que desde cedo se expressavam na nova forma física por eczema de mau caráter. Então, o remorso é bom, mas é aquilo que a Kátia falou, a autopiedade, a vitimização, isso pode causar coisas negativas para nós, entendeu? Bem interessante isso. Obras de André Luiz de Valdo Franco, onde o perdão é sinalizado. A maioria do sofrimento ocorre pela falta do perdão. Ao próximo é a mim. André Luiz revendo a sua família em nosso lar, né? André Luiz, ele morreu, foi para o nosso lar, ele foi para o umbral primeiro, né? Ficou um tempo lá e nisso, logo depois, ele foi para o nosso lar e começou a trabalhar, começou a reconstruir a sua vida espiritual, né? Mas ele tinha uma saudade, ele tinha um apego para a família dele, né? E ele queria vê-los de novo, né? Então, alguém sabe, teve uma hora lá que ele conseguiu ver a família dele. Essa primeira visita dele para a família foi benéfica ou vocês acham que não foi benéfica? Não foi. Não foi benéfica por causa do apego que ele tinha para a família? Sim. Então ele esperava voltar e ver a mulher com os filhos ali, a mulher sozinha. Só que a esposa dele tinha passado muito tempo já tinha se relacionado com outro homem, tinha casado, os filhos tinham crescido e aquilo foi um choque para ele. Então, naquele instante que ele viu aquilo ali, ele realmente foi jogado para o umbral de novo, por uns momentos, né? Então, ele não tinha trabalhado esse desapego, esse perdão da situação, né? E isso afetou ele. É bem interessante essa passagem. Aqui é Alfredo e Ismália, né? Que é um casal lá do livro do Chico, né? O triângulo amoroso Amaro, Zumbi e Odila, né? Que é do Ação e Reação. Acho que é do Ação e Reação, né? Acho que é do Mensageiro. Não, acho que é do Ação e Reação. Que o Amaro tinha casado com a Zulmira, né? Mas ela era obsidiada pela Odila. Dos filhos que ela matou. Exatamente, né? A Odila, a Zulmira, numa reencarnação passada, tinha matado os filhos em outra vida. E a Odila soube disso e começou a obsediar a Zulmira. E o André Luiz, com aquela equipe espiritual, foram em socorro deles por causa da prece da filha deles. A filha deles rezando. Ela matou o filho, deixou o menino morrer porque ela tinha ciúmes. Afogado. Deixou o menino afogado porque ela tinha ciúmes do pai, do relacionamento com o pai do menino. Então, a falta de perdão gerou essa história trágica aqui. Eu não vou falar o final, eu quero que vocês leiam, mas o final tem um happy end aqui. Já contou. E aqui, por exemplo, eu falei também das deformidades espirituais, né? Ovoidização e a licantropia. Licantropia é um fenômeno, aquela história que eu falei do Gregório no livro Libertação, né? Que ele hipnotiza a mulher. O poder mental dele era tão grande porque ela tinha abortado várias crianças e ele chama ela de loba. Você foi uma loba porque você matou seus filhos. E essa sugestão fortíssima que ele faz para esse espírito, né, dessa mulher totalmente transtornada, ela se deforma e transforma-se quase numa loba mesmo, um lobisomem, uma coisa dantesca. Então, essa falta de perdão nos faz chegar nesse ponto bem triste, né? Ovoidização. Ovoidização é quando você realmente se fecha para o mundo, você fica com uma ideia fixa, uma ideia negativa fixa, uma ideia geralmente muitas vezes de vingança, de ódio, às vezes vitimização.
essa coisa fixa por muito tempo, isso vai deformando o seu perispírito, você começa a perder o formato de um ser humano mesmo, e você vai se fechando numa concha. E cria-se os ovoides, que está descrito na obra de Chico, né? O espírito de Santos Dumont, quando ele faleceu, né, depois do suicídio, né, ele se matou, né, porque ele não aceitava. Alguns dizem que ele se matou porque disseram que ele não foi o primeiro aviador. Outros falaram que ele se matou porque usaram o avião como arma. Então, não existe um consenso realmente a causa dessa depressão e desse suicídio dele, né? Mas, de qualquer forma, ele foi parar em locais muito difíceis no plano espiritual, fixos, e a mente dele estava fixa nessa monoideia, né? Dessa frustração da vida dele. E tem um livro... Ícaro Redimido. Ícaro Redimido, exatamente. Né? Em que descrevem o resgate do espírito dele, que eles entram em umas cavernas terríveis, e ele estava lá e estava totalmente deformado já. E o espírito dele já estava se formando um ovoide mesmo. É uma história difícil, né? Mas é um livro bem interessante. Né? E tem happy end. E tem happy end. Avançando aqui. Agora o lado positivo daquela história toda, né? Quando você perdoa o seu eu espírito, ele, depois do remorso, tem um arrependimento, né? Aí você começa a trabalhar o seu eu das coisas negativas que você fez, que é o começo, né? Então você vai ocorrer a expiação e a reparação. Mas o passo é o perdão, né? É o ponto crucial ali. Avançando. A força do perdão. Isso é uma passagem bem interessante no livro Ação e Reação, né? Que quando você ajuda os outros, desbasta o dia a dia, o montante dos seus débitos, e em vez a misericórdia do Pai Celestial permite que os nossos credores atenuem o rigor da cobrança. Os nossos credores, existem duas coisas no plano espiritual, né? Que é a ação e reação, que é a misericórdia divina e a justiça. Né? Então, quando você, a justiça, ela pode ocorrer dependendo da misericórdia divina. E como é que a misericórdia divina ocorre? Quando você repensa a sua vida, você muda a sua vida, você começa a pensar no próximo, você começa a perdoar, você sai daquele ciclo mental negativo que você só tem, aquele orgulho, aquele egoísmo. Quando você muda isso aí, a misericórdia divina muda. E débitos passados que nos seriam cobrados de uma forma, a cobrança é muito menor por causa dessa mudança na nossa atitude, por causa da misericórdia divina. É bem interessante isso aí. Outra passagem de Amélia Rodrigues, né? Extraordinária terapia para a ulceração moral é o perdão. Elevada expressão de amor abençoa quem o doa e apazigua aquele que o recebe. Quem perdoa cresce. Quem recebe o perdão renova-se. Então acho que os dois lados eles crescem, né? Às vezes uma pessoa te faz um ato negativo, te quer mal, ela não quer perdoar você, mas você já perdoou ela. O problema é dela. O ideal seria se os dois se perdoassem, então os dois cresceriam, mas se ela não perdoa você, tudo bem, você fez sua parte. Né? Enquanto o homem que não perdoa permanece no estágio da barbárie, em processo de estagnação. Está quase acabando, gente. Quando devemos praticar o perdão? O que vocês acham? Diariamente. O tempo todo. Diariamente é praticar o perdão, no lar, no trabalho, né? Com aquelas pessoas que a gente tem mais dificuldade, né? Nosso chefe, às vezes a sogra, a vizinha, sabe? Né? As pequenas coisas do cotidiano.
é como o treinamento de um atleta de alta performance, muito exercício para atingir grandes vitórias, né? Então, geralmente as grandes provas, às vezes elas vêm quando estamos preparados, e essa preparação geralmente acontece com baby steps, né? A gente perdoa um pisão no pé aqui, a gente perdoa uma cotovelada ali, a gente perdoa caiu um café no meu colo, estragou minha roupa toda, tudo bem, por uma coisa maior para acontecer. A gente tem que continuar praticando. Essa é uma passagem interessante, né, que perdão e encarnação. Em verdade te digo de Jesus, né, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Deus é uma coisa tão impressionante porque se Ele não nos perdoasse, Ele está acima do perdão, Ele está acima disso. Ele nos ama incondicionalmente, Ele não precisa nos perdoar. E esse amor, Ele nos abre oportunidades sempre para rever nossos problemas, nossos passados, as faltas que cometemos, né? Então eu vejo isso como quase um símbolo. Deus, tudo bem, Ele está acima do perdão, mas eu vejo isso como um perdão dele para nós, entendeu? Constante. Mesmo sabendo disso, que Ele está além desse sentimento do perdão. Mas eu vejo isso como um perdão dele. Um dos significados da encarnação. Cada encarnação é como se fosse um atalho nas estradas da ascensão. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência e a outros amar, porquanto ela significa uma bênção divina, quase um perdão de Deus. Então, é interessante isso. Resumindo, o que é o perdão? O perdão, peço desculpas pela pontuação, né? O computador em português. É simplesmente superar o ressentimento. Não é esquecer, né? A gente lembra sempre, mas é deixar esse sentimento para trás, né? É acabar com sentimentos negativos de raiva, amargo, rejeição, tristeza ligados ao fato ocorrido. Quando ainda lembrar do fato, né? É deixar para trás, é desapego mesmo. Né? Fez mal, feito, mas deixa para trás. Alguns fatos recentes, né? Acho que todos viram o que ocorreu lá na Nova Zelândia, alguns meses atrás, em Christchurch, né? E uma pessoa matou várias outras numa mesquita, né? E durante uma reunião que ocorreu depois, né, uma congregação, né, uma pessoa falou uma coisa que eu achei bem interessante, né? Essa pessoa que é um sobrevivente, né, ele pegou e falou assim: eu quero um coração cheio de amor, carinho e misericórdia. Ele disse que perdoou o agressor. É por isso que eu escolhi a paz, escolhi o amor e perdoei. Bem interessante. Então, eu acho que nos momentos que vivemos hoje, nesses dias tão difíceis e conturbados, eu acho que nós seremos chamados mais e mais e mais e mais para esse sentimento. Então, para a gente realmente repensar isso, tomar um pouco de cuidado em julgar alguém, sabe? Tentar não julgar, porque a gente não sabe o que a outra pessoa está passando. E uma das chaves de nossa ascensão realmente vai ser o perdão. E acho que esse momento de transição planetária, isso vai ser chamado mais e mais e mais à prova. Então a gente tem que estar preparado. E é interessante porque o perdão ele está sendo redescoberto ultimamente, nas últimas décadas, de uma forma impressionante. Não como a palavra perdão, mas como outras palavras, né? Então a palavra mais próxima que dá o perdão, que está em voga hoje, até no meio empresarial, é empatia, né? É você se colocar no local da outra pessoa. Até de uma forma de negócios, de empresarial corporativa. Por quê? Porque tem se mostrado uma forma eficiente de resolver disputas.
Então, quando você realmente, autenticamente, você se coloca no outro lado, a disputa se resolve de uma forma tranquila, todos felizes ali. Familiares, disputas comerciais, diplomáticas, etc. Né? E, por incrível que pareça, isso tem aumentado a produtividade, os ganhos econômicos. Então, ironicamente, o perdão está voltando de uma outra forma, por outros meios, de uma forma sutil. Né? Então, é bem interessante isso. E está virando, eu acho que, na minha opinião, está virando até quase um negócio, né? Então, muita gente está crescendo com cursos de autoajuda, né, relacionados ao perdão, palestras descrevendo casos específicos, sabe? O Ho'oponopono, né, basicamente é você condicionar, é uma mensagem, uma sugestão muito forte de perdoar. O Ho'oponopono é uma técnica. Em vários livros. Então, está havendo, acho que, essa redescoberta, essa reconstrução do perdão, né? Mas ainda de uma forma corporativa, de uma forma mercantilesca, mas eu acho que ainda vai chegar ainda de uma forma autêntica mesmo, sabe? Mas está chegando, está voltando. Por causa dos efeitos positivos que tem causado nas disputas entre as pessoas. Né? Então, eu botei isso aqui, eu achei interessante, que a nossa evolução, né, nós evoluímos, a nossa capacidade intelectual vai crescendo, vai crescendo. Eu botei essa última imagem no final para descrever que eu acho que nós não conseguiremos avançar mais se a gente não trabalhar esse sentimento, essa capacidade, essa virtude do perdão. Essa é a marcha-chave. A inteligência é importante, lógico, né? É uma das asas do anjo. Mas o sentimento e o perdão é outra asa importante. Então, eu acho que é uma das chaves para nós continuarmos a evolução daqui para frente. Né? Então, eu acho que eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos vocês assistindo aqui. Desculpe qualquer coisa, né? Alguma coisa que ficou mal entendida. Agradeço ao Pedro, à Kátia, pela participação de todos.